Cada ano uma maior. Em nome de Jesus. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 13, do 13 ao 16 a princípio. 5, 13 a 16. Esta semana nós vivenciamos momentos muito agradáveis aqui na casa do Senhor. Tivemos todos os dias às 8 horas, orando, buscando a presença de Deus, porque nós reconhecemos o quanto necessitamos do favor do Senhor, né? E que só Ele pode realmente resolver todos os impossíveis da nossa vida, como também através da oração nós podemos estar atraindo sobre a vida de outras pessoas o favor do Senhor também. Então daqui a pouco, depois dessa mensagem, o pastor Sam estará fazendo um período de oração. Hoje nós encerraremos, né, este período de oração que nós ficamos de fazer da segunda até hoje. Na verdade começamos no domingo e em seguida a esta pregação nós estaremos fazendo este encerramento para a glória do nome de Jesus. Amém? Versículo 13 a 16 de Mateus capítulo 5. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ou alqueire, em algumas traduções. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante de todos os homens, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Temos como título dessa mensagem: aspectos de um salvo em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento. A tua palavra está sendo lida. Nós pedimos que o teu Espírito venha utilizar da nossa boca para explaná-la, ó Pai, para trazer ensino, instrução para nossas vidas, para que possamos viver uma vida de acordo à tua vontade, ao teu querer, em consonância com o Espírito do Senhor que habita em nós, Pai, para a glória do teu nome. Que o Senhor nos dê as palavras corretas. Sabemos que não precisamos de um longo espaço de tempo para que o Senhor fale conosco um determinado assunto. Por isso nos auxilia a estarmos dentro do teu tempo, dentro da tua vontade, realizando o que o Senhor deseja para este momento sobre as nossas vidas, para a glória do teu nome, Pai. Prepara cada coração, a começar do meu, a todos que aqui estão, aqueles que estão distantes, mas que estão participando através da live, que todos, ó Pai, sejam preparados pelo teu Espírito, e que esta palavra fale com cada coração, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, ele está inserido dentro de um sermão chamado as Bem-aventuranças, ou Sermão da Montanha ou do Monte, onde Jesus estava explanando a respeito do reino de Deus. Em um dado momento ele para falar com seus discípulos,
e ele explana esse texto aqui que nós acabamos de ler, onde ele relata a respeito de que os discípulos, no caso aqui eles, e hoje transferindo para nós, que também somos discípulos de Jesus, somos o sal da terra. Queridos, eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas preparando uma receita que não ia sal, e por acaso alguma pequena quantidade de sal foi introduzida naquela receita. Vocês percebem que ela vai dar uma desandada, porque o sal vai alterar todo o sabor. O sal, ele é inconfundível. Aonde ele está, ele é percebível. Ele altera, ele muda. Ele tem aspectos como dá sabor, mas também tem aspectos de conserva. Bem sabemos nós, nordestinos, se não fosse o sal, há tempos outrora, como se conservaria os alimentos. Então, o sal, ele tem finalidades específicas, e dentre elas, Jesus cita uma utilidade do sal, quando ele se torna ineficaz para a sua utilidade para a qual foi feita, que é quando ele perde o sabor. Ele não serve para mais nada que se utiliza o sal, mas ao mesmo tempo, ele pode ser utilizado para ser pisado pelos homens. Então nós fomos chamados por Jesus, transformados pela sua graça maravilhosa, o qual nos alcançou, e por meio dela nós nos tornamos filhos de Deus. E nós ressaltamos, porque não temos outra forma a não ser ressaltar e exaltar a graça de Deus sobre a nossa vida, porque só por meio delas nós podemos alcançar salvação. Mas quando nós falamos de aspectos de um salvo em Cristo Jesus, porque às vezes algumas pessoas, elas podem ser enganadas e imaginar que elas estão salvas, porque a graça, em muitos aspectos, e principalmente nos dias de hoje, ela tem sido de certa maneira banalizada. Nós sabemos que nós fomos salvos pela graça, mas não fomos salvos de graça. Um preço foi pago. Apesar desta salvação não depender das nossas obras, alguém teve que praticar toda a obra para que nós fôssemos salvos. Tudo aquilo que a lei exigia, Jesus cumpriu. Ele pagou o preço de não cometer nenhum delito à lei. Ele cumpriu a lei à risca. Ele pagou um alto preço. E onde entra a graça? Em que este preço que ele pagou fosse em nosso favor. Nós sabemos que para ter acesso a esta graça da salvação, só é possível por meio da fé, não por meio de obras. Mas como saber que a fé atingiu o nível de que a graça o alcance? E é sobre isso que nós queremos falar um pouco. Porque quando nós olhamos esse texto, Jesus está dizendo que os discípulos são sal da terra, e em seguida ele diz, luz do mundo. Luz que brilha, e ele começa a falar sobre aquela luz que é como uma cidade que é edificada sobre uma montanha ou sobre um monte. Ela não tem como ser escondida, todos verão aquela cidade. Também ele fala que não se pode acender um candeeiro num local, numa casa, e se colocar debaixo de uma vasilha, ou seja, em outras traduções, de um alqueire, que era um cesto, que era utilizado como medida de grãos. Porque se colocar ali, a luz só vai clarear dentro daquele cesto,
Ele disse, mas se coloca no velador, para que haja luz para todos que estão na casa. Então ele começa a relacionar que os discípulos são luz e são sal. E quando ele começa a falar sobre ser luz, no finalzinho desse texto, ele relaciona que esta luz, ela vai clarear as obras. Quais obras? As boas, que nós praticamos, e por causa destas boas obras, o nosso Pai é glorificado. Como que nós glorificamos a Deus, uma vez que nós somos salvos? Através das boas obras, obras estas que só podem ser praticadas por aqueles em quem o Espírito de Deus habita. Então, nós percebemos que a salvação não é pelas obras, mas as obras são a vida normal de um salvo. As boas obras, elas testificam que nós somos salvos. Alguém pode dizer, eu sou salvo pela graça porque eu creio. Creio em Jesus, creio que Ele existiu, eu creio que Deus o enviou, mas sabia que é possível crer e não ser salvo? Porque a Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas ele não tem capacidade de obediência. Porque a fé, conforme está escrito em Tiago, ela tem obra. A salvação não é por obras, mas a fé produz obras. Nós dizemos que cremos em Jesus e temos fé que Ele nos salvou pela graça. E automaticamente, quando nós cremos desta forma, o Espírito de Deus habita em nós. Mas o que é que vai testificar que realmente nós somos salvos? De início, quando nós nascemos de novo, é claro que ninguém vai nascer de novo e já vai ser dotado de uma capacidade de realizar grandes coisas. Mas não existe um só nascido de novo que já não tenha desejo de praticar boas obras. Porque o que está em jogo aqui não é o praticar ou não praticar, mas o que está em evidência é se você já deseja praticar boas obras. Nós já aborrecemos as obras que nós praticávamos, porque qualquer salvo em quem o Espírito Santo habita, automaticamente ele olha para a sua vida passada e ele se envergonha. Aquilo incomoda. Existem pessoas que se tornam religiosos. E os religiosos, ele não se incomoda com o que ele praticava, ele se incomoda com aquilo que ele praticava que outro está praticando, porque ele se tornou religioso. Então ele começa a acusar aquele que está praticando. Não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando sobre nós. Aquilo que nós praticávamos anteriormente ainda é prazeroso? Ou é uma luta que nós começamos a travar para abandonar aquilo, porque às vezes, de alguma forma, ainda tenta ter algum domínio sobre nós, mas nós já não temos mais prazer. Aquilo que era prazeroso deixou de ser, por quê? Porque nós recebemos uma nova mente, a mente de Cristo, e hoje nós temos a clareza do que é aquilo. Após a nossa mente ser esclarecida pelo Espírito Santo de Deus, nós começamos a ter discernimento daquilo que o mundo está praticando. Ou seja, nós vemos um noticiário, nós vemos um filme, de repente, acidentalmente, eu acredito que só acidentalmente um cristão vai assistir a novela que ele tem, mas digamos que acidentalmente assiste. Quando você vê uma cena, você já percebe a intenção daquela cena. Por que é que ela está ali? Qual é a finalidade? O que é que se quer produzir para aqueles que estão assistindo?
Não existe nada neste mundo que não tenha um incentivo espiritual. As coisas espirituais, elas são mais reais do que as coisas naturais. Tudo que acontece no mundo tem uma motivação espiritual, tem um porquê. Desde o desenho animado mais inocente ao filme de terror. Como também sobre aqueles que estão ministrando a palavra de Deus, também tem uma motivação espiritual. A Bíblia relaciona que existe um Deus desse século, que cegou o entendimento de muitos. Mas também a Bíblia relaciona daquele que nos libertou deste reino de trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Logo nós que estamos na luz, percebemos as obras que são das trevas. E como nós sabemos, as obras das trevas, elas sempre nos incentivará para a nossa carne, para que ela possa dominar. Porque a carne é algo que, se ela domina, a alma vai perecer. Porque ela não tem domínio nem sobre si. Porque ela é perecível. Cada dia, cada ano que passa, ela já está mais morta. Quantas atividades nós fazíamos com facilidade alguns anos atrás, e hoje precisamos de mais experiência para realizar aquilo com menos esforço, porque o corpo já não dá mais, porque o corpo está perecendo. Corpo físico, cada dia que passa, ele necessita de mais auxílio, ao contrário do corpo espiritual. Cada dia que passa, ele está crescendo, pegando robustez e sendo desenvolvido. Então nós temos uma orientação de Jesus para sermos sal. E como eu falei, o sal, ele não passa desapercebido. O sal, ele traz sabor aonde nós estudamos, ele traz sabor aonde nós trabalhamos, aos nossos negócios, aonde compramos, aonde vendemos, nos nossos relacionamentos. Mas não estranhe, nem todo mundo gosta de sal. Pode ser que você ser sal atraia muitos inimigos. Mas você não pode deixar de ser sal. Porque não é a questão de você querer ser, de nós queremos ser. É uma questão de ser. Jesus está dizendo, se vocês quiserem, vocês são o sal do mundo. Vocês são. Se vocês quiserem, vocês podem ser a luz. Não, vocês são. Agora o que cabe a nós, aonde esta luz vai ser colocada? Ele diz, não vai colocar ela debaixo de um alqueire, ou seja, nós somos luz, porque a luz de Cristo reflete em nós, e nós não podemos esconder esta luz, porque pessoas estão dependendo desta luz para serem iluminados, para também se tornarem luz. Versículo 16, nós tiramos aqui uma conclusão, que a luz é o padrão de Deus para a nossa vida. Boas obras, estilo de vida dos que foram regenerados por Cristo. Então, tudo que nós praticamos passa pelo crivo do teste da luz. Jesus, certa feita, disse que ele era luz e os homens não queriam vir para ele, porque era luz para que as obras más deles não fossem manifestas. Todo mundo ia ver, porque quando Jesus aparece, as obras são manifestadas. Logo, nós que estamos em Cristo, temos que praticar. E como saber que o que nós praticamos está diretamente ligado ao crivo de Jesus? Para que nós entendamos melhor o que é crivo. Crivo é uma ferramenta que os ourives usam de medida específica e de pequenas medidas. Então, é uma medida muito exata
Então, quando nós falamos de crivo de Deus, é a medida com que Deus mede as nossas obras. Nós passamos por este crivo, estas obras, sempre aquilo que você falou, vou dar só um exemplo. Aquilo que você falou, que alguém falou, né? Porque eu não posso dizer que você falou, não sei se você falou, mas aquilo que alguém falou para outro, pode ser colocado no microfone para todos ouvir? Então, não passou no crivo. Porque o que eu digo não pode ser dito na praça pública, então é algo que não passou na luz. Porque Jesus disse, o que eu vos digo agora, vão e digam nas praças. Obras boas podem ser ditas em qualquer lugar. Qualquer negócio que tem como praxis dizer não fale, não diga, ninguém pode saber disso. Não estou falando de projetos não, irmão. Estou falando de realizações. Olha, você vai vender esse negócio aqui, mas ninguém pode saber como foi vendido. Tem alguma coisa estranha. Olha, nós estamos aqui nesse negócio, mas ninguém pode saber. Mas quando eu digo ninguém pode saber, é no sentido de lei, de justiça. Porque pode dar errado. Esta obra não está passando no crivo, não pode ir para a luz. Por isso que nesse mesmo texto, nós continuássemos lendo, Jesus disse que nós deveríamos ter grande alegria quando fôssemos injustiçados, injuriados, quando mentindo falarem todo tipo de coisas contra nós. Porque grande é o nosso galardão nos céus. Ou seja, se alguém pode falar de nós, cristãos, que seja calúnia, mentira, difamação, nunca verdade. Porque não há galardão se aquilo que eles estão falando for verdade. Mas se for mentira, Jesus disse que grande é o nosso galardão. Porque nós não praticamos nada daquilo. A nossa obra, ela é pura, ela é em Cristo, ela é perfeita. Então existe um padrão que o Espírito Santo produz e precisa produzir em nós. Porque agora nós somos salvos. E o que é que identifica que alguém é salvo? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem que nós somos filhos de Deus. É o Espírito que testifica. É Ele que determina a nossa conduta, o nosso estilo de vida. Efésios 2:10 diz o seguinte: porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós nascemos de novo. E porque o Espírito Santo vai produzir estas boas obras, para que nós andemos nelas, uma vez que Deus já determinou de antemão. Porque nós sabemos que as obras do Espírito, ela produz vida. Nós sabemos que Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E sabemos também que tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Logo, as obras que nós praticamos no Espírito, ela sempre nos trará uma colheita de vida. A vida abundante, ela está naquilo que semeamos no Espírito. Hoje nós estamos vivendo uma colheita. E o que estamos fazendo com esta colheita, no sentido de semeadura? Porque amanhã nós estaremos vivendo do que estamos semeando hoje. Nós praticamos, semeamos boas obras no Espírito. Qual é o resultado? Uma colheita. Só que ninguém nunca colhe o que plantou, apenas. Sempre é mais. Nós estamos semeando uma boa obra e nós colhemos 100 boas obras em nosso favor. Estaremos sempre com crédito, porque em Deus é assim. Então nós somos recriados pela graça
para as boas obras, para uma vida diferenciada. Quando o Espírito de Deus habita em nós, automaticamente se faz necessário uma mudança de atitude. Vejamos o que diz Efésios 4, 28. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O mesmo Paulo que diz que nós não somos salvos pela obra, na mesma carta aos Efésios, ele também está instruindo que, apesar desta pessoa ser salvo, ele furtava, ele era um ladrão. E agora, como que essa pessoa deve viver? Ele também está orientando. Porque o novo homem que nasceu, ele é ensinável pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito vai nos ensinando. Ele não só diz, olha, você não furte mais, tá bom. A pessoa que roubava, já não roubar mais, já é um grande avanço. Mas ele diz, por que você não vai roubar mais? Isso você já sabe. Mas não é só parar de roubar. Agora você vai trabalhar. Mas por que trabalhar? Para se sustentar? Não, ele não disse. Você se sustentava roubando. Agora trabalhe para sustentar. Não foi isso. Ele disse, antes, trabalhai com suas próprias mãos, fazendo bem. Para quê? Para que tenha o que repartir com aquele que necessita. Sabe o que nós aprendemos com isso? Sabe por que a prosperidade muitas vezes anda tão distante de muitas pessoas que professam a fé? Porque elas querem uma prosperidade que elas alcançam com a sua força. E a prosperidade está em nós trabalharmos segundo o padrão de Cristo. E segundo o padrão de Cristo é trabalhar pelo propósito de Cristo. Não tem como nós, salvos, termos um olhar só para o nosso próprio umbigo. Nós precisamos adentrar no padrão do Espírito. O padrão do Espírito é: alguém era rico, como tem sido ministrado aqui, mas se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Em outro texto ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vós também. Como foi que o Pai enviou Jesus? Para dar sua vida pelos outros. Ele diz, vós também deveis dar vida uns pelos outros. A Bíblia, o reino de Deus, ela vem nos instruir a tirar o foco de, para mim é meu, para o próximo é seu. A prosperidade está em todas as áreas. Irmão, quando eu estou falando de prosperidade, não é apenas cifrão. É tudo. Por que que muitos casamentos não são prósperos e fracassam? Porque alguém naquele relacionamento decide olhar para ele. E não para o cônjuge. Alguém naquele relacionamento decide viver para si e exigir que aquela outra pessoa o faça feliz. Missão impossível. Imagine o peso de alguém entrar no relacionamento com o peso de tornar alguém feliz. Porque quando alguém precisa tornar outro feliz, é porque o outro ainda não é, certo? Mas imagine como Paulo diz, seja venerado entre vós o matrimônio. O que é que ele está dizendo? Tudo que nós fazemos num relacionamento é em favor do matrimônio. Ou seja,
eu estou somando com ela e ela está somando comigo, porque nós recebemos a incumbência de nos tornarmos um, e este um formar uma família, que é o propósito de Deus. E a forma que nós levamos esse relacionamento vai proporcionar um ambiente adequado para a criação de filhos saudáveis e de boas pessoas para a sociedade. Então nunca é sobre mim. Às vezes pessoas estão frustradas, desanimadas, porque não sentem-se, isso homem e mulher, não sentem-se valorizados pelo cônjuge. Mas você valoriza o cônjuge? Antigamente os pais tinham uma estratégia muito eficaz. Eu não gostava muito dessa estratégia, mas dava certo. Tinha uma discussão entre os meninos, né, os filhos. Os pais não chegavam dizendo quem é o culpado. Os pais chegavam para resolver. Então faz a filhinha aqui, que vai apanhar todo mundo. Vai ser corrigido todo mundo. Porque a briga tem a ver com todo mundo. Ninguém briga só. Há quem brigue, né? Mas assim mesmo vai ser contra uma parede, contra uma coluna, contra um espelho. Mas sempre vai ter outro. Então quando a correção ela vinha no geral, havia um policiamento e um evitar de discussões, porque sabia que também seria julgado. Então quando um irmão vinha para brigar, a pessoa já dizia, eu não estou nessa. Nem venha. Porque eu não vou apanhar por sua causa não, né? Então já evitava aquela discussão. Então aonde há um desgaste, o que se deve procurar não é quem é o culpado, mas o que se deve procurar é como solucionar aquele problema. As pessoas quando estão feridas, elas buscam até a Deus, e almeja que Deus levante um profeta como pastor Sam, e olhe para aquela outra pessoa com que ela está tendo desavença, e diga assim, você fez isso, você fez aquilo, você é errado, para que aquela pessoa saia, está vendo que eu sou certo? Quem nunca passou por essa situação de dizer, mas Deus não fala nada, a pessoa está me pisando, está me humilhando, e Deus não fala nada. Porque, querido, a graça que é sobre a sua vida, é sobre a vida daquela pessoa também. Deus não ama só você, não. Ama ele ou ela também. E o que Deus quer é solução. Porque alguém que está desejando que Deus desmascare ele, está precisando de mais cura do que ele. Porque Jesus disse, ame os seus inimigos. Então nós precisamos estar atentos para a solução. Senhor, por onde se começa a solucionar isso? Como que isso pode ser solucionado? Como há prosperidade nesse negócio? Como que o Senhor pode trazer? E aí quando nós nos desarmamos, porque a Bíblia diz que dê lugar à ira, porque a ira é de Deus, não é nossa. Não vos vingueis uns dos outros. Entrega a Deus, porque é Deus quem tem todo o conhecimento para saber como agir. Lembrando que a ira de Deus só virá depois do período de graça. Eu sei que tem um monte de gente querendo que as pessoas sejam julgadas a todo custo, pessoas que estão até nos causando tanto dano. Há pessoas que causam dano a estados inteiros, a países inteiros, e vivem tanto tempo, e as pessoas dizem, tanta gente boa, já vai cedo, e por que essa pessoa não vai? Querido, a graça de Deus é inexplicável.
E ela não está condicionada ao sentimento que nós temos. Pelo contrário, nossos sentimentos precisam estar condicionados ao padrão do reino de Deus. É o dele. Então, precisamos ter uma mudança de atitude, orientadas pelo Espírito. Ou seja, ele está dizendo que existem obras de Deus que Deus criou anteriormente para que nós andemos nelas. Então, nós precisamos nos enquadrar no perfil de Deus. E alguém pode dizer, isso é difícil. Não, querido, o padrão, o perfil de Deus é o melhor padrão para nossas vidas. Vai nos evitar muitas dores, muitas lutas. Vez ou outra, nas redes sociais, a gente vê pessoas dando os pés com as mãos e acumulando sofrimento futuro. Queridos, talvez não seja para ninguém aqui, mas para alguém que vai ver esse vídeo qualquer dia desse. Não desabafe tudo para todos. Alguém joga algo lá numa rede social, sabe lá quem vai ver? A pessoa às vezes está ofendida e lança aquilo porque quer jogar para fora de alguma forma. E aquele abismo que já existe entre as pessoas só aumenta, porque o outro vai estar lendo e dizendo, ele botou isso por minha causa. Está desabafando, está botando indireta. E o abismo aumentando não resolve, só piora. Desabafe com a pessoa certa. Desabafe com Deus. Entra no teu quarto, no secreto. Apresenta as suas queixas diante do Senhor. E Ele vai resolver sem que o problema seja evoluído. Nós precisamos ter expertise na resolução de problemas. Certa feita eu estava com uma pessoa no carro e recebemos uma trancada daquela maravilhosa. E a pessoa quase bota a mão no volante para buzinar no meu lugar. E eu disse para ele, não, calma, já foi. E eu fui conversando com a pessoa, uns 10 minutos depois, eu voltei o assunto. Eu disse, você ainda estava lembrado da trancada? Quem dele? Não. Eu digo, mas se a gente tivesse brigado? Aquele problema que foi momentâneo, ia perdurar por muitos dias. E dependendo do que fosse acontecer nessa discussão, por que não dizer por toda a vida? Entrega a Deus. Mas não entregue a Deus da maneira que aquela emoção deseja. Porque à medida que você mede, que nós medimos, nós seremos medidos. Não é entregar a Deus no sentido de que aquela pessoa seja punida porque te trancou. Porque se você olhar na sua vida de motorista, aqueles que dirigem, vai perceber que você também já deu uma trancadinha. Ou não? Involuntariamente. Se Deus tiver que punir aquela pessoa por causa daquele ato, Ele tem que punir você também. É isso que você quer? Ou seja, existem pessoas que desejam um mundo perfeito, aonde só eles possam errar. O erro de ninguém eles conseguem suportar, mas todo mundo tem que suportar o erro deles. Por que é que para nós sermos cristãos precisamos de amor? Porque o amor tudo sofre, tudo suporta. Não lança em rosto. Por isso que a Bíblia fala,
suportai uns aos outros em amor, porque só em amor algumas coisas podem ser suportadas. Mas com amor, pode. Dentro desse contexto, nós temos em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Nós nascemos de novo, pela graça, fomos salvos, tivemos o Espírito recriado, temos agora em nós o Espírito de Deus. E aí nós vamos perceber agora, se o que nós estamos produzindo vem do Espírito de Deus, ou vem do Espírito do homem. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é. Veja se é isso que está sendo produzido em nós. E se não está sendo, pastor, produzido em nós, nós não estamos aprendendo hoje para passar a produzir? Permitir que ele produza? Então, primeiro, amor. Onde o Espírito está produzindo, sempre há amor. O segundo, gozo, no sentido de uma alegria grandiosa, interior. É Gálatas 5:22. O terceiro, paz, paz interior, uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que o Espírito produz quando não há motivo algum para que se haja paz, mas mesmo assim nós estamos em paz, porque o Espírito está produzindo. O quarto, eu numerei aqui, mas não é versículos não, isso que eu estou dizendo, é a numeração dos frutos, tá bom? O quarto, longanimidade, longanimidade. Ser longânimo, a Bíblia fala que Jesus não voltou ainda, porque Ele é longânimo para com os que perecem, na esperança que muitos se arrependam e sejam salvos. Precisamos ser longânimos, uns para com os outros. Sabe aquele irmão que quando vai falar do outro, ele quer que seja tudo aqui e agora? Mas o irmão é assim, o irmão fez aquilo, o irmão fez... Querido, seja longânimo. O Espírito de Deus já fez a maior obra, que foi essa pessoa se render para Jesus. Tenha paciência. Seja longânimo, porque não sei se você sabe, tem uma multidão de pessoas que está sendo longânimo com você, porque você também dá um trabalho. Ou não? Você precisa de longanimidade de alguém, então seja longânimo também, permita que o Espírito produza. Eu sei que mediante as circunstâncias, o primeiro desejo que vem quase sempre é o da carne, o espírito do homem, faça assim, faça aquilo, olha, você tem que fazer assim, olha, aí você para, espera, eu não orei ainda, deixa eu ver como é para resolver isso aqui, aí vai orar. Seja longânimo, pelo menos contigo mesmo. Não haja logo na hora, no impulso. Porque isso vai trazer prejuízo. Quantas pessoas vivem dificuldades na vida porque decretam com a boca coisas que não podem realizar. Às vezes até coisas boas, mas depois não cumpre. E cada palavra é um decreto no reino do Espírito. Por isso que sempre alguém que está vivendo no Espírito, se o outro também não estiver no Espírito, aquela pessoa sempre será chata, careta, antiquadra, uma série de coisas. Porque as pessoas querem que você realize tudo pelo Espírito do homem. E quando você vai realizar pelo Espírito de Deus, muita gente se irrita. Uma proposta dessa, você vai recusar? Eu digo, estou recusando nada, eu só vou orar. Não vai dar tempo a orar? Eu digo, então, obrigado. Se não dá tempo a orar, já é sinal que não é de Deus. Porque tudo que é de Deus, dá tempo.
a orar, sim ou não? Benignidade. É melhor ler a soletrando, né? Esses negócios para não errar. Benignidade. Ser benigno, ser bondoso. Coisas que o Espírito produz. Como sabemos que alguém é benigno? Quando alguém produz algo bom para alguém que só produz coisa ruim para eles. Porque essa pessoa não está retribuindo, ela está sendo benigno. Eu sei que nós olhamos assim para tudo isso aqui que nós estamos vendo, e alguém pode dizer, quem é que pode ser tudo isso? Eu vou responder, ninguém. Por isso que você precisa morrer, para que nasça outro, e o Espírito de Deus passe a ser o dominador da nossa vida. Porque no padrão humano ninguém faz isso, mas no padrão de Deus, o Espírito faz isso por nós. Bota logo um freio na boca, para não falar demais. O sexto, bondade. Uma pessoa boa. Como diz o pastor Sam, existe a pessoa boa no sentido de justa, né? Existe o bonzinho. Bonzinho é bom com todo mundo e ruim com ele. Tudo faz, tudo está certo, tudo é sim. Mas quando ele está falando desta bondade, não é ser bonzinho. É uma bondade justa. Jesus era bom, mas ele não concordava com tudo não, meu querido. Só com aquilo que estava escrito. Ser bom não é concordar com todo mundo. Ser bom é agir segundo o padrão de Deus. Sétimo, fé. Tudo isso é produzido pelo Espírito. Quando nós falamos de fé, existe a fé salvífica, que é aquela que nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito testificou com o nosso Espírito que aquilo era realmente de Deus e que nós precisávamos daquilo, então ele gerou essa fé, nós dissemos um sim e nascemos de novo. Existe também a fé que é um dom, é quando tudo para todo mundo não tem mais jeito, mas para quem tem o dom da fé, ele chega ali e vai sim. Vai dar certo, vai ser dessa forma, Deus vai fazer, e daqui a pouco contagiou todo mundo, e aquele monte de pessoa que já estava quase incrédulo, é levantado na fé, e de repente tudo acontece. Então é um fruto do Espírito. O oitavo, mansidão. Ser manso não é ser folgado, irmão. Antigamente o pessoal dizia assim para alguém folgado, fulano é manso, mas porque era aproveitador, era diferente. Essa mansidão aqui tem a ver com tranquilidade, tem a ver com não agir de qualquer maneira. Para traduzir melhor, não ser bravo, ser manso. Com mansidão você resolve tanta coisa. Com a discussão, você perde o direito, mas com a mansidão, você faz a outra pessoa declarar que ele não tem direito. Eu já vivi momentos onde a mansidão me tirou de cada problema, de cada situação. Os trabalhos que eu já desenvolvi, não dava para escolher quem eu ia atender. Você não escolhe quem vai chegar no seu estabelecimento, se é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, que entrou para tirar proveito. E quantas vezes aquela pessoa que chegava chutando balde, a gente ia lá no estoque rapidinho, fazia uma pequena oração sincera e voltava, o Espírito Santo falava, fique calado, deixa ele falar sozinho. A pessoa começava a falar, daqui a pouco ele dava os pés com as mãos. Aí você pega uma palavra dele e dá para ele de volta, aí ele vê que não tem direito nenhum. Diz, olha, como o Senhor mesmo disse, pronto, acabou. O inimigo vai entregar, queridos, tranquilize-se. Deus sempre vai te dar estratégia, seja manso. E o 9, temperança. Quando nós falamos de tempero, tem a ver com equilíbrio. Quando é que um tempero é bom?
quando ele é equilibrado. Tem tudo, mas nada se ressalta. E a junção de tudo se torna um novo sabor. Então nós precisamos ser temperados, equilibrados. O Espírito de Deus deseja produzir todas essas coisas em nós. Agora, você já imaginou, e imagine mesmo, porque esta pessoa somos nós. Alguém viver produzindo este fruto na vida. E nós percebemos uma outra coisa, quando nós vemos aqui o fruto do Espírito. E mais na frente nós vamos ler um texto para finalizar. É que não se escandalize com o que eu vou dizer. Ninguém será salvo pela quantidade de alma que ganhou para Jesus. Mas as pessoas serão salvas pela quantidade de obra que o Espírito produziu nele. Porque só pode produzir aquele que tem o Espírito. E só tem o Espírito aquele que é salvo. É possível que alguém que não seja salvo ganhe milhares de almas para Jesus. E a Bíblia até relaciona: Senhor, eu fiz tanta coisa no teu nome. Profetizei. Curei enfermos. Fiz cruzadas. De sinais, de prodígios, maravilha. Surgiram órgãos ali, braço que surgiu, olho que apareceu. E por que eu não vou entrar aí? Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, o que é que ele está dizendo? O Espírito meu não está em você. Porque o seu fruto é iníquo. O seu fruto não é do Espírito. Por isso que Jesus disse: pelos frutos você conhece a árvore. Porque a árvore pode ser frondosa e bonita, mas a sua essência pode ser ruim e o fruto ser péssimo. Não é pela aparência. É pelo que produz, porque o que produz testifica o quanto nós de fato nascemos de novo. Uma pessoa nascida de novo, o Espírito começa a produzir obras que testificam esta salvação. Para finalizar, critérios divinos para a vida eterna, Mateus 25, do 34 ao 40. Mateus 25, do 34 em diante, diz assim, eu vou lendo para a gente ir adiantando. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aí ele diz assim, vê se ele disse assim: pois você ganhou o Brasil todo para Jesus. Não é esse critério. Ele diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Até aqui. Então o que é que Jesus, ele está designando para entrar no gozo eterno? Se nós lermos esse texto aqui, só ele, sem comparar com o contexto geral da Bíblia, alguém vai dizer:
Porque eu fiz caridade. Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é uma testificação com o que nós acabamos de ler. Porque as obras que vocês praticaram testificam que vocês tinham o Espírito. Vocês não estão sendo salvos porque fez boas obras apenas, mas porque essas obras que vocês praticaram foram genuínas, produzidas pelo Espírito que vocês receberam. Ou seja, vocês são de fato os meus filhos, porque tinham o mesmo Espírito, e esse Espírito praticou as mesmas obras que eu pratiquei. Então nós precisamos buscar do Espírito. Quando nós começamos a ler uma mensagem como essa, alguém pode pensar, como que eu posso ter uma vida desta forma? Lembra que se você vê as bem-aventuranças, lá no capítulo 5, no início, antes daquele texto que a gente leu, ele vai falar sobre ser pobre de espírito, por exemplo. O que é que ele está dizendo? Nós precisamos reconhecer que em nós mesmos não temos capacidade. E uma vez que nós reconhecemos, nós nos entregamos a Jesus e diz, faça segundo o Senhor deseja na minha vida. É o ato de rendição, de entrega, de busca, de saber que tem mais de Deus para a nossa vida. Ele quer fazer mais, Ele quer transformar mais. Existe área na nossa vida que ainda precisa de transformação. Jesus, Ele quer que nós tenhamos mais o seu Espírito. E aí, onde entra um risco, até de muitas pregações que nós ouvimos. É uma pregação que exalta o eu, aí o eu começa a buscar coisas para eu. E começa a viver uma vida pautada, não no homem espiritual, mas pautada no material, no carnal, em si próprio. E aí começa a viver uma vida. Por que que eu vou para a igreja? Porque na igreja eu posso comprar uma casa nova. Por que que eu vou para a igreja? Porque eu vou ter meu casamento restaurado. Por que que eu vou para a igreja? Porque eu vou ser promovido na empresa. Por que que eu vou para a igreja? Porque a minha vida vai ser melhor. Querido, percebeu que tudo isso tem a ver com a terra? Por que que eu vou para a igreja? Porque eu quero mais do Espírito. Por que que eu vou para a igreja? Porque neste dia eu quero que Jesus olhe para mim e diga, Flávio, venha, bendito do meu Pai. E o carro, e a casa, e a prosperidade terrena, Jesus já resolveu isso, meu irmão. Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não estou falando sobre você parar neste mundo e não desejar nada que se faz necessário para a sua vida, não é isso. Eu estou falando sobre o que é prioridade. Porque quem tem a casa na praia morre também. Quem tem o iate de 13 milhões também morre. E o Evangelho, ele trata principalmente do destino que terá a nossa alma. Qual é o destino da nossa alma? O que é alguns anos aqui na terra para uma eternidade? Comece a pensar em eternidade e provavelmente você não conseguirá entender. Eternidade é diferente de infinito. Quando nós falamos em números, nós sabemos que os números são infinitos. Infinito tem um começo, mas não tem um fim. Os números começam de 0, 1, 2, e aí são infinitos. Não é assim? Quando nós falamos de eternidade, a palavra eternidade significa não tem princípio e não tem fim. O nosso Deus é o único que é eterno. E por isso é o único que pode nos dar, ou seja, nos introduzir na eternidade dele. Alguém diz, este ano está demorando 1 ano. E a eternidade?
Alguém está vivendo um problema e diz: meu Deus, que esse problema já faz 6 meses, já faz 1 ano, quanto tempo? Imagine alguém partir deste mundo sem Cristo e adentrar a uma eternidade de problema. Um negócio que começou, mas não tem fim, sem possibilidades. Percebe que existe algo mais sério do que a nossa vida particular? Entende porque os discípulos abriam mão de tudo, né, para ir em outra cidade levar o evangelho quando Jesus mandava? Entende que existe algo que nós podemos oferecer para aquele que nós amamos, maior do que qualquer bem? As pessoas todas precisarão abandonar este corpo um dia, seja pela morte ou pela transformação do corpo. Mas não será sempre neste corpo. Vai haver um tempo que precisar sair desse para receber um novo. Agora a pergunta é: quando na ressurreição, a sua eternidade será como? Vai esperar que aquelas pessoas que estarão em volta ali do seu corpo clamem para que Deus te coloque em um bom lugar, e a única resposta que Deus terá é: eu tentei dar este bom lugar por toda a vida desta pessoa, mas ela sempre disse não. Então não adianta você me pedir, porque ela não quis, e eu não posso dar se ela não quis. Então existe algo sério que nós precisamos lidar. Nós estamos assegurados com o nosso nome no livro da vida. Que alegria, que maravilha! Mas será que alguém tem esta alegria completa, sabendo que milhares e milhares de pessoas não têm o nome escrito no livro da vida? Sabe o que Paulo disse? Ele disse: se possível, ele tiraria o dele para ver Israel, os seus irmãos salvos. Será que ele amava Israel ou não? Ele podia estar dizendo: Senhor, como eu estou feliz, meu nome está no livro da vida, e meus parentes de sangue, que dane-se, eu estou no céu. Se não, porque alguém que pensa assim, provavelmente ainda não está no céu. Porque se o Espírito que está em você não entristece em saber que alguém está perecendo, pode ter certeza que esse Espírito não é o de Deus. Porque aquele homem, aquele ser humano, que muitas vezes parte dessa terra e de certo modo traz alívio para milhares de pessoas, enquanto pessoas estão aliviadas porque vão ficar livres dele, os céus estão tristes. Porque alguém morreu sem se arrepender. Então nós precisamos nos encher mais desse Espírito, para ter uma motivação correta do que é que Deus realmente quer conosco. Queridos, existe um risco, se nós não estivermos bem apercebidos, de se colocar alguma coisa no lugar da nova terra, de se colocar alguma coisa no lugar do que está por vir, e colocar tanta esperança no que é terreno, de que Jesus voltar torna-se até uma frustração para alguns. Porque o pensamento está no que é terreno, e só no que é terreno. Mas quando nós estamos com o pensamento pautado naquilo que é espiritual, naquilo que é o propósito de Deus em enviar seu Filho ao mundo. Algumas pessoas podem imaginar, e as promessas que foram feitas, sabe por que as pessoas têm essa percepção de que existe alguma possibilidade de alguma promessa não se cumprir antes de morrer? Aí alguém pode dizer: quem tem promessa não morre. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você:
você não morre mesmo. E ainda que morra, viverá. Se você deixar este corpo sem cumprimento de algumas promessas, Deus não falhou, porque você vai ressuscitar para que Ele cumpra todas. A dificuldade é porque os cristãos estão numa ilusória expectativa de que vão passar a eternidade nos céus. Quando que Jesus prometeu para nós foi nova terra e novo céu. As pessoas, elas colocam um estágio intermediário, que é entre a morte e a ressurreição, como morada eterna. Se alguém morre, realmente vai para o céu. Mas a Bíblia diz que descerá com Cristo, para que o reino seja estabelecido, para que reine com Ele. Pedro diz que tudo aqui está esperando para ser queimado pelo fogo. A terra, os céus que agora existem. Mas ele diz que virá novos céus e nova terra. Tudo que Deus te prometeu para você será cumprido. Agora saiba, algumas coisas você se entristeceria se Ele cumprisse agora. Porque são coisas que só poderão ser usufruídas na plenitude, num tempo onde não haverá ladrão, num tempo onde não haverá ferrugem, num tempo onde não se perece, num tempo onde você não é mais carne, num tempo onde o Espírito estará na plenitude e onde você estará livre deste corpo perecível. Tudo que Deus dá a este corpo, ainda que Ele dê por um tempo, pode ser usado até contra nós. Por isso que tudo que nós precisamos desejar para este corpo, é algo secundário ao reino dos céus, é depois. Primeiro o reino, depois as coisas. E assim mesmo, para que essas coisas? Porque se o reino dos céus está em primeiro lugar, as coisas que serão dadas, elas têm um propósito no reino dos céus. E esse propósito, conforme nós aprendemos aqui, sempre tem a ver com o outro. Tem um motivo. Para que nós queremos as coisas? Para nos afastar de Deus? Para que nós queremos a chácara e a casa na praia? Para que nunca mais estejam num culto? Para que é o avião, o helicóptero? Para ir adorar o Senhor, onde estão os moveres de Deus? Ou para fazer os passeios tanto desejado? E depois, Senhor, se sobrar um tempinho, eu vou lá. Afinal de contas, eu me dei tão bem indo lá. O Senhor me abençoou tanto. Olha, irmão, se você quer ser abençoado, vá lá naquela igreja, porque eu ia lá e fui muito abençoado. Fui tanto abençoado que agora nem vou mais. Será que é isso que Deus quer para nós? Vou dizer algo, querido. Tem gente que infelizmente nunca provará da prosperidade financeira na terra, porque Deus sabe que no dia que der, perde ele. Enquanto não der, ele está em oração, está clamando, está suplicando. Deus, está bom, porque assim está garantido. Mas se eu der, ele não vai mais. E aí a gente descobre. Fulano, você ia para a igreja todo domingo, era porque você amava Jesus? Aí como que se descobre? Dá a casa da praia, dá carro e dá dinheiro. Se ele continuar indo, era. Se não é porque não tinha o dinheiro nem a casa da praia. Então o único lugar que tinha era a igreja mesmo, que era gratuito. Ninguém cobrava para entrar. Então vamos fazer com que o nosso coração não nos engane. Não vivam uma fé do coração. Vivam uma fé do Espírito. Que cogita pelas coisas do Espírito. Que deseja as coisas do Espírito. Que quer mais, que clama mais, que deseja que só as coisas do Espírito fluam na vida.
E aí você vai ver que coisas que eram difíceis, na verdade não eram. Era só Deus querendo que você estivesse mais firme para poder administrar elas. Porque será que nós estamos realmente preparados para receber tudo aquilo que desejamos? Alguém pode imaginar, se Deus me desse um salário de 1 milhão, quer dizer que Senhor, eu vou te dar um dízimo de 100 mil, que maravilha, querido, com 100 mil nós vamos fazer muita coisa mesmo, glória a Deus, dê mesmo. Mas será que Deus quer te abençoar por causa de 100 mil? O que é 100 mil para Deus? Ou será que Ele está interessado em você? Dê os 100 mil, se possível 200. Mas não dê como que comprando Deus, porque o que interessa é você. Traga os 100 mil atrás e você venha na frente. É isso que Deus deseja. Senhor, aqui estou eu, me derramo diante do Senhor. Inclusive, Senhor, eu também trouxe uma oferta, além de mim. Entregar-se. Quem está entregue, está garantido. Porque o Espírito nunca vai produzir nada em nós que nos complique. Sempre será coisas que geram vida. O Espírito não nos coloca em embaraços. Sempre nos coloca em algo que glorifica o nome do Senhor. Ainda que para alguns sejam embaraços. Porque tem pessoas presas por causa de servir a Deus. Mas elas aparentemente podem estar para alguns fracassando. Mas para Deus não. Ele está olhando. Vamos simular aqui algo, olhando assim, olhando para os anjos, dizendo, olha, vê ali o que ele está fazendo. Vê como ele parece comigo, eu fiz assim também. Me humilharam, me caluniaram. Me levaram para aquela cruz, mas estava escrito que eu não podia abrir a boca. Sabe o que eu fiz? Não abri. Vê ele lá também, como ovelha, muda, levada ao matadouro. Mas por minha causa ele não abre a boca. E Deus está sendo glorificado. É porque as pessoas estão imaginando que Deus está aprovando algo, é alguém ter sucesso terreno. Mas Deus está aprovando algo, é alguém está tendo sucesso espiritual. É o sucesso espiritual que comprova, queridos, não há nada mais valioso do que nós termos conexão com Deus. Alguém está desesperado, angustiado, cheio de problemas, paga o psiquiatra, paga o psicólogo e não resolve. Você tem acesso a Deus e Deus resolve. Não precisou do dinheiro. Tem gente viajando o mundo em busca de um profissional para trazer uma cura. E gasta milhões. E alguém pode não ter os milhões, mas tem a cura. Ou preferia ter os milhões para gastar e não ter a cura. Só para dizer, eu posso pagar e não preciso me humilhar diante de Deus. Então nós precisamos priorizar, queridos. Deus está fazendo algo grandioso na nossa vida, ainda que você continue com a mesma casa, com o mesmo carro, algo grandioso está acontecendo. Algo grandioso está acontecendo na nossa vida, ou seja, o Espírito de Deus, Ele está crescendo em nós. Nós estamos nos tornando mais espirituais, tendo mais conexão com Deus. E isso nos faz rico, enriquecidos. Porque Deus não enriquece segundo os padrões deste mundo. Existem pessoas que têm milhões, existem pessoas que compram 100 milhões, 100 com S.
Deus, Ele te dá o melhor pelo menor preço. Tudo que você precisa, Ele dá. Quer tenha dinheiro, quer não tenha. Não tem a ver com a quantidade que você tem no banco. Se tiver, é bom. Como é bom ter um dinheirinho lá, né? Não estou falando que é ruim. Mas se você depende mesmo, não é daquele dinheiro. Você depende mesmo, é de Deus. Quanto mais de Deus você tem, mais rico é. Mais enriquecido você está. Porque você está garantido no reino dele. E a nossa riqueza está em estarmos unidos a Cristo pelo Espírito. Cheios, aprovados. Uma multidão está dizendo: meu Deus, eu vou ter que enfrentar o seu tribunal. E os cristãos estão dizendo: meu Deus, quando é que eu vou? Porque ele já sabe que vai ouvir. Ele vai ouvir: benditos do meu Pai. Que o Espírito de Deus está testificando: Senhor, quando é que eu ouvir? Vou ouvir aquela frase: venha. Bendito. O cristão está esperando isso, o cristão genuíno. O pecador está temendo isso. Mas Deus é tão longânimo, que faz milhares de anos que Ele não permitiu que isso acontecesse, para que eles se arrependam. Eles que éramos nós, um dia, nos arrependemos. E alguém ainda está precisando se arrepender, e se apegar a esta verdade. E nós estamos aqui para permitir que o Espírito produza o seu fruto. Porque o fruto, ele prega. Porque o fruto produzido na sua vida, na nossa vida, demonstra Cristo por onde você for. E nós atrairemos as pessoas a Cristo, por eles perceberem que o Espírito de Deus está conosco. E desejar ser um como nós. Porque o Espírito atrai. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor Sam fará um período